Olá, hoje nós vamos falar de latches e flip-flops. E para começar explicando os latches, vamos colocar um exemplo. Aqui o exemplo seria o comando de um guindaste. O comando de um guindaste funciona do jeito seguinte. Primeiro apertamos ou programamos o movimento, neste caso, elevação da carga. Mas não por causa de apertar aqui que a carga vai se elevar na hora, não. Porque vai se elevar somente uma vez que você aperta o botão ON. Mas aí a carga começa a elevar e você até pode soltar o botão que vai continuar sendo elevada a carga. Normalmente estas cargas são elevadas muito devagar e dá tempo de você ir lá, olhar, falar para o pessoal, olha, sai do meio porque pode ser perigoso, olhar, fazer algum ajuste e voltar enquanto está se elevando a carga para depois apertar o botão OFF, onde a carga vai parar de ser elevada. Um funcionamento semelhante acontece com os chamados latches eletrônicos. Aqui temos um latch eletrônico que tem também um botão de set e um botão de reset. Só que não vai funcionar igual que aqui o latch mecânico. O latch mecânico funcionava quando você fisicamente apertava com o dedo o set ou apertava o reset. Aqui não, o que nós vamos usar para apertar vai ser colocar 5 volts nesta parte aqui. Quando você coloca 5 volts no set, aí vai acionar o latch eletrônico colocando 5 volts na saída. Então, mesmo que você soltar esses 5 volts, igual que se você soltar o dedo aqui neste latch mecânico, se você colocar 0 volts, como se tirarmos os 5 volts, a saída, o acionamento vai continuar. Igual que acontecia com o guindaste. Você soltava o botão verde, mas o guindaste continuava elevando a carga. Para conseguir parar esse acionamento, neste caso a colocação de 5 volts na saída, você precisa apertar o reset. Apertar significa colocar 5 volts no reset. Quando colocando 5 volts no reset, você vai ter aqui 0 volts. Então, o típico funcionamento de um guindaste, neste caso realmente o próprio guindaste internamente funciona com este dispositivo eletrônico que é um latch SR. Vamos ver aqui outro caso. O latch SR ativo em nível baixo. O que significa ativo em nível baixo? Pode parecer uma contradição. Ao invés de ativar com 5 volts na entrada, vamos ativar com 0 volts, com um nível baixo. Por isso que temos aqui uma bolinha. Essa bolinha, o significado significa ativo em nível baixo. Não pensa em negações, etc. Só pensa em ativo em nível baixo. Normalmente estes dispositivos que são ativos em nível baixo são usados para utilizar uma função chamada habilitação, enable. Quando você coloca esse dispositivo ativo em nível baixo em 0, significa que está habilitando este dispositivo. Tudo bem, mas esta explicação não vai ser preciso aprofundar neste momento. Somente lembrarmos, com 0 volts nós ligamos, mais 5 volts. Se esses 0 volts virarem 5, não vai alterar a saída, continua em 5. E aí, para resetar, para colocar em 5, o que precisaríamos colocar aqui no reset? Dá uma pensadinha. Correto. Aí você vai colocando 0 volts aqui. Com esses 0 volts no reset, como é ativo em nível baixo, você vai resetar a saída. Tá certo. Perfeito. Olha, agora vamos tentar explicar como funciona esse latch internamente. E toda a nossa explicação de todos os latches e todos esses dispositivos, que vão ser alguns deles bastante complexos, vai partir deste pequeno núcleo que vai ser o núcleo de todos os latches, de todos os dispositivos. Esse núcleo consiste em duas portas NOT interligadas deste modo. A saída de uma é a entrada da outra porta e a saída da outra porta é a entrada da anterior. Então, o que significa? Que se nós tivermos, por causa da inicialização, um 0 inicialmente nesta saída desta negação,
este 0 na negação vai virar um 1 e este 1 vai virar um 0. E vemos que não tem como mudar esse bit. Esse bit está almacenado. Este é o exemplo mais claro de uma memória de computador. O bit 0 ou 1 fica preso por conta de um sistema retroalimentado parecido com este. Então, o problema é que nós não podemos fazer nada com esses bits. Como que poderia ser alterado este 0 virar um 1, por exemplo? Como poderíamos fazer para inserir aqui de repente um 1 e sumir esse 0? Dá uma pensada. Com que porta lógica poderia ser feito? Ok, é feito com uma porta lógica OR. Aí tínhamos um 0, mas se eu quiser inserir no circuito um 1, eu coloco pelo outro lado da porta OR um 1. Então com isso estou inserindo este 1 neste circuito. E esse 1 vai alterar os bits anteriores que estão em preto. E vai ficar agora tudo em vermelho. Esse 1 vai ser o valor que vai ficar aqui. Esse 1 vai virar um 0. E esse 0 vai aparecer aqui também e vai virar um 1. Observa agora o que aconteceu. Aqui tínhamos um 0 e agora virou um 1. Significa que já não tem como esta porta OR ter uma saída que não seja 1. Por quê? Porque as duas entradas da porta OR estão já em 1. Agora, mesmo que eu tire esse 1 de aqui e coloque um 0, a saída vai continuar em 1. Justamente o funcionamento do latch que apresentamos bem no início. Mesmo que você solte o botão, a saída vai continuar acionada. E isso também, agora uma vez feito isso, já aqui não temos como alterar esse bit. Mesmo que eu colocar um 1 de volta aqui, vai continuar 1. Então, como fazer que o 1 vire 0 e que esse 0 aqui vire 1? Como que nós faríamos para fazer isso? Correto. Colocando uma porta OR aqui embaixo. Colocando uma porta OR aqui embaixo e introduzindo um 1 por aqui, essa saída vai virar 1. E todos os bits intermediários vão mudar. Agora este 1 fica aqui, vai virar 0. E olha aqui acima. Já nós temos aqui dois zeros. Então aqui a saída vai ser qual? Vai ser 0. Então nós temos aqui exatamente um latch de tipo SR. Tá? Mesmo que coloque 0 aqui embaixo, como quando solto o botão OFF, a saída vai continuar em 1 aqui embaixo e 0 aqui acima. Tá? Então este seria o latch SR prototípico, o esquema mais típico do latch. O set liga a saída Q em 1 e a saída não Q ou complementar em 0, e o reset liga a saída complementar em 1 e a saída Q em 0. Tá certo? Isso já seria o funcionamento de um latch como o que nós tínhamos no guindaste. Mas vamos tentar, digamos, fazer algumas mudanças para aperfeiçoar este esquema e permitir que seja, digamos, o centro, o núcleo de muitos de nossos dispositivos de memória eletrônicos. Uma aplicação do latch SR seria para permitir um fechamento limpo num interruptor, numa chave de interrupção de energia. O que acontece num contato real, num contato físico, que o contato nunca vai ser limpo. Ou seja, quando você fecha um contato, vai acontecer uma pequena batida neste ponto e vai ter um rebote. Vai botar um pouquinho até fechar limpamente, que chama-se trepidação ou repique. Então, por causa de todos os dispositivos serem mecânicos, em tempos super pequenos, em microsegundos ou nanosegundos, vai acontecer esse rebote, esse repique da chave. Imagina esta chave, esta setinha inicialmente colocada em 1. Nessa situação que está inicialmente colocada em 1, a voltagem deste ponto vai ser idêntica à voltagem superior, que vai ser VCC igual a 5 volts. Por quê? Porque a queda de voltagem neste resistor, I multiplicado por R pela lei de Ohm, vai ser 0, porque o I vai ser 0. Então,
este ponto vai ter a mesma voltagem que este ponto, mais VCC igual a 5 volts. Então nós temos inicialmente a situação esta, 5 volts. Quando o interruptor passa, a chave passa de 1 para 2, como estamos falando de uma chave mecânica, um dispositivo real mecânico, o fechamento não vai ser limpo, não vai passar de 5 para 0, mas vai ter um repique, uma trepidação de contato, fazendo que temporariamente a chave vai fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, até que finalmente a chave termina fechando. Isso acontece no range de microsegundos. Para uma pessoa que tenha que ligar uma lâmpada, por exemplo, nem vai perceber isso acontecendo. Mas se, por exemplo, você tem um dispositivo eletrônico que permite mensurar ou medir quantas vezes liga e desliga um sistema, aí sim que vamos ter um problema. Por exemplo, se colocarmos um contador eletrônico na saída, neste ponto aqui, ele vai contar, em vez de ter uma única descida, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 descidas, que pode alterar completamente o funcionamento do circuito, até adiantar em 6 intervalos de tempo o funcionamento desse circuito. Como que nós fazemos para que o fechamento desse circuito permita uma saída limpa, que passe de 5 para 0? Inicialmente estamos em 0, tá? Quando a chave está em 1. Mas quando fechamos a chave e colocamos a chave em 2, o ponto 2 vira 0. Então significa ativo em nível 0. O que vai acontecer? Que esse ponto aqui vai ativar a saída e vai fazer que a saída vire e fique em 5 volts. Mas mesmo que este contato não seja limpo, que existe uma trepidação, como sabemos, a propriedade do latch, que uma vez setado, mesmo que você solte o botão de set, vai continuar ligado. Então, mesmo que exista uma trepidação, esta saída aqui vai continuar ligada o tempo todo, tá? Não vai ter trepidação. Agora, se nós queremos já resetar, ou seja, resetar em nível 0 significa colocar um 0 no reset, aí já voltamos a colocar a chave em 1, e colocando a chave em 1, o reset vai fazer a sua função na posição de 2 para 1 e vamos ter essa descida. Então nós vamos ter uma subida limpa e uma descida limpa, um fechamento sem trepidação. Isto é muito importante, por exemplo, com circuitos, como já falei, que tem contadores, para evitar que avance a contagem de um modo desnecessário. Olha, este é outro sistema diferente para fazer, que não envolve latches, esse debouncer. Debouncer basicamente significa eliminar o batimento, tá? Então, eliminar o batimento, como que é feito com este sistema. Aqui nós vamos ter uma porta-NOT com Schmitt Trigger, que já foi apresentada no início do curso. O que significa uma porta-NOT com Schmitt Trigger? Que vai mudar a saída quando a entrada ou ultrapassar um nível alto para cima ou ultrapassar um nível baixo para baixo. Quando a entrada ultrapassar o VT+, a saída vai ser negada. E quando a entrada descer abaixo de VT-, a saída vai ser elevada, vai ter 5 volts. Então observa o que acontece se nós temos, por exemplo, aqui este fechamento não limpo, onde acontece uma série de trepidações. Então aqui o que acontece? Temos 5 volts neste ponto A. Quando fechamos o contato, sendo um fechamento não limpo, vai acontecer uma trepidação, tá? Que seria esta trepidação aqui. E normalmente isso, se não colocarmos nada, vamos ter que contar com essa trepidação. Mas colocando esse dispositivo, uma porta-NOT com Schmitt Trigger, qual seria o funcionamento? A voltagem inicialmente estaria em nível alto na entrada e na saída, por causa da porta-NOT, estaria em nível baixo.
Agora a entrada desce e acontece uma trepidação. Normalmente essa trepidação vai fazer que a voltagem oscile em volta do nível baixo e já sabemos que se esta trepidação não ultrapassar o nível alto, aí vamos ter que a saída vai continuar idêntica. Então aqui que aconteceu? Passamos de nível alto para nível baixo, a saída passou de nível baixo para nível alto e ficou em nível alto porque a trepidação acontece neste range que temos aqui. Olha, poderia vocês falar, poderia ser que esta trepidação subisse muito mais? Poderia acontecer eventualmente, mas para evitar essas subidas que acontecem em frequências extremamente elevadas, colocamos um capacitor opcional de 10 nanofarads, um valor pequeno, que vai fazer uma filtragem das altas frequências. Então estas trepidações que acontecem com picos elevados que envolvem altas frequências vão se reconduzir através do capacitor, que somente vai conduzir quando as frequências são altas. Então essa é a propriedade do capacitor. É um filtro chamado filtro passa-altos. Vai permitir a passagem da corrente quando essa corrente tem uma componente frequencial de alta frequência. E vamos ter então essa corrente passando pelo capacitor. Então nós temos já esse debouncer aqui que vai evitar termos a trepidação. Essa é uma forma mais limpa, mais bonita, talvez porque não precisamos de tantos dispositivos, somente precisamos de uma porta NOT para acontecer essa mudança de um modo mais limpo na saída. Bom, aqui então nós vamos voltar para o latch SR que tínhamos aqui e vamos acrescentar mais algumas funcionalidades. Vamos, por exemplo, fazer desse latch SR um flip-flop SR. O que significa um flip-flop? Significa que vamos falar, olha, mesmo que eu colocar aqui um 1 no set ou um 1 no reset, isso não vai funcionar se não tivermos a concordância que é feita através de um disparo na entrada. Então, neste caso, temos aqui um disparo que vai permitir que esse set, que seria um 1, somente vai passar para o ponto seguinte na hora exata que acontece esse pequeno disparo. Ou seja, é como você falar um vai, temos uma corrida, né? Todo mundo está disposto para sair. É como se tivéssemos todos setados, todos preparados, tá? De fato, se todo mundo falar preparados, né? Então, está todo mundo preparado, mas somente no disparo que vai todo mundo ir para frente. Neste caso, o corredor estaria por aqui, a pessoa que inicia a corrida estaria aqui, e somente neste momento, esse disparo que essa corrida iniciasse, esse 1 que estava aqui, vamos supor, vai passar para cá, certo? Então, esse impulso de saída é gerado através de um detector de transição de pulso, a partir de uma sinal de clock. Significa que agora já estamos fazendo que nosso latch SR esteja dependendo de uma sinal de clock que vai acontecer no circuito. Olha, importante, nós já sabemos que os sinais de clock é como se fosse um batimento do coração. Permite um ritmo, permite que o sistema vai funcionar com um ser ritmado. Então, neste caso, todos os circuitos digitais, para funcionarem corretamente, para que funcione de um modo, tenha um funcionamento sequencial, precisa de um batimento, de alguma coisa que vai indicar para os circuitos o momento que iniciar e vai se iniciar o funcionamento desse circuito. Esse vai, entendeu? Então nós temos aqui uma onda retangular do relógio, do sinal de clock, e vamos querer que comece o funcionamento do circuito na hora que temos
a borda ascendente dessa onda retangular. Então, esse detector de transição de pulso, ele vai, nesse instante da elevação da borda, ele vai detectar essa elevação e vai gerar, nesse momento, nesse mesmo instante, um disparo muito curto, que vai ser aquele que vai falar, vai, tá certo? E como que funciona esse detector de transição de pulso? Funciona assim. Bom, esta figura nós pegamos do livro Sistemas Digitais de Floyd, da editora Bookman. Bom, este livro é excelente, um livro maravilhoso que, por favor, insisto muito em vocês estudarem, porque muitas das minhas explicações estão aí de um modo muito bem explicado, bem mastigado, com muitos exemplos. Eu tento fazer um resumo, mas nesse livro está todo bem explicadinho, com muitos exemplos, etc. Então, este desenho aqui, por exemplo, é do livro do Sistemas Digitais de Floyd. Então, temos aqui, por exemplo, uma onda quadrada de relógio e queremos convertir essa onda quadrada de relógio num impulso, aquele que vai falar, vai, para o circuito. Como isso acontece? Olha, aqui nós temos uma negação. Depois da negação, essa onda quadrada vai ser invertida. O que era 0 virou 1 e o que é 1 vira 0. Então, o que era 0 virou 1 aqui acima e o que era 1 aqui virou 0. Tá? Só que essa inversão, por ser também um dispositivo real, que não é um dispositivo teórico, vai ter um atraso. Ou seja, a função NOT vai operar, mas com um pequeno delay por causa de ser um dispositivo físico. Então, temos esse atraso na hora de inversão da onda e vamos pegar essa mesma onda, mas indo sem atrasar em direção à porta AND. Essa porta AND vai operar com a onda quadrada atrasada, esta aqui acima, e invertida. Pelo fio de acima vem a onda quadrada atrasada e invertida. E pelo fio de abaixo vem a onda quadrada sem inverter. Olha, como sabemos, a porta AND somente vai gerar um 1 quando as duas entradas estejam em 1. E isso somente acontece bem no início dessa onda quadrada, é justamente onde, durante o atraso da onda superior. Então, neste ponto, aqui vamos ter um 1 e aqui vamos ter um 1. É nesse momento que vai acontecer um 1 na saída. Pulso curto, produzido pelo atraso, quando as duas entradas da porta estiverem no nível alto. Então, justamente esse seria o detector de transição de pulso. Então, olha, o que seria o chamado flip-flop? Seria o que acabamos de mostrar. Um latch que opera de um modo dinâmico e está dependendo da transição de um pulso. Quando nós temos esse pulso que entra aqui neste latch SR, temos, além do reset e do reset, temos uma entrada dinâmica. Quando temos a subida do relógio, a subida do pulso do relógio, é justamente nesse momento que esse sinal de vai fazer o que esteja aqui no set ir para frente e o que esteja no reset ir para frente, em qualquer um dos dois casos, tá? Então, flip-flop é um dispositivo com uma entrada dinâmica que está ligada numa entrada de relógio, numa onda quadrada de relógio, e detecta o flanco ascendente normalmente da onda quadrada. Existem vários dispositivos que são o latch SR, o latch D e o latch JK, que nós vamos explicar em seguida. Vamos agora explicar o latch D. É idêntico que o latch SR, só que ao vez de termos aqui um S e aqui um R, para facilitar, vamos colocar aqui somente uma única entrada, em vez de S e R, onde aqui colocamos o dado, que pode ser 1 ou 0, e vamos ter do outro lado o dado contrário, tá? Que vai ser, neste caso, se aqui for 1, aqui vai ser 0 e vice-versa. Então é idêntico que um latch, que um flip-flop SR,
só que nós temos no S, colocamos, vai ser uma única entrada, e o R vai ser a inversão da entrada S. Neste caso, a inversão da entrada D. Entendeu? Então, o que acontece? Se colocarmos aqui um 1, somente vai ir para frente esse 1, vai ficar esse que aqui vai virar 1, quando tivermos a sinal de vai, que seria o impulso produzido pelo detector de transição de pulso. Se aqui tivermos um 0, aqui abaixo teríamos um 1. E esse 1 somente vai para frente quando temos aqui o impulso gerado pelo detector de transição de pulso. Então este é um dispositivo muito interessante, porque as memórias de computador são feitas desse modo. Normalmente se coloca-se o bit numa entradinha e o bit vai ficar dentro da memória, ou seja, vai ficar aqui no ponto Q, vai ficar já ligado o tempo todo, quando temos o relógio do computador. Vocês sabem que os relógios do computador podem ir a grandes velocidades de gigahertz, etc, etc. Mas quando nesse relógio do computador temos o flanco ascendente, nesse momento, esse é a sinal vai, que vai permitir que a entrada D já fique presa na saída Q. E lembra que aqui temos aqui dentro internamente aquele sistema para prender o bit, que era simplesmente duas negações. Então, o que significa? Quando você olha estas duas negações, você, na verdade, é como se você vê uma pessoa que está numa cadeia protegendo que ninguém saia. De algum modo, estes dois aqui, estas duas portas de negação aqui, são os protetores que evitam que o bit foja desse loop, tá? Uma vez entrou, fica. E somente vai entrar de novo quando aqui a cancela, a entrada, seja aberta pelo detector de transição de pulso. É como se tivéssemos uma cadeia e somente abre e fecha a cadeia em momentos pontuais, justamente quando se produz aqui um impulso. Tá? E aí entra uma pessoa e já fica presa. Neste caso, o que fica preso é um bit. Tá? Quando fica preso? Quando a porta se abre-se rapidamente, aí entra e já fica preso aqui. O dado de aqui fica aqui. Tá? Nós temos então um flip-flop de tipo D. Lembremos, flip-flop significa dispositivo com entrada dinâmica, entrada acionada por um relógio. Olha, já conhecemos assim o funcionamento do D, mas podemos explicitar numa tabela, tá? Vamos tentar explicitar nessa tabela. A entrada D, que pode ser 1 e 0, somente vai ficar na saída justamente quando essa entrada D coincide com a subida, com o flanco ascendente do relógio. Nesse momento que temos uma entrada D e o flanco ascendente do relógio, temos a saída Q em 1. E logicamente que a no Q é justamente a complementar, fica 0. E quando tivermos 0 aqui, é como se tivéssemos o reset em 1, porque aqui teríamos 0, 1. Então 0, somente vai, esse 1 que estaria aqui, vai ir para frente quando tivermos a entrada do clock a flanco ascendente, e aí vamos ter essa passagem deste ponto para este ponto. Aí passamos esse 1 para cá, de tal modo que o no que vira em 1, vira 1. Aqui temos no que em 1 e que é igual a 0, tá certo? Então, o set armazena o nível 1 aqui, e o reset, como fica a saída complementar em 1, armazena um 0 na saída Q. E esse seria, normalmente, quando temos uma memória, não precisamos de saída negação. Somente utilizamos a saída normal. Então, falaríamos que, de algum modo, essa entrada, na hora que temos uma borda de disparo ascendente, aí abre-se esse latch, esse flip-flop, e essa memória, esse 1, vai passar para cá e vira um 1. Se for um 0, vai ficar aqui 0. Claro, logicamente o 0 não vai passar diretamente para cá,
O 0 vai produzir um acionamento, onde vamos aqui ter um 1, aqui vamos a ter também ter um 1, esse 1 vai mudar a negação para 0, e aí vai ser um 0, entendeu? Ou seja, quando você opera com um 0, não vai diretamente de aqui para cá. O 0 vai acionar a parte inferior do circuito e no final, depois de passar por várias portas, o 0 vai aparecer aqui. Bom, então nós temos o flip-flop D. Vamos falar de um outro flip-flop chamado JK. O flip-flop JK recebeu este nome em homenagem a Jack Kilby. Jack Kilby, aqui vocês veem que ele projetou primeiro o circuito integrado, que demostrou em laboratório no dia 12 de setembro de 1958, tá? E nesse projeto ele demonstrou que a miniaturização de circuitos poderia ser obtida implementando diodos, resistores e transistores numa única lâmina de silício, como ele fez aqui. Então, agora já essas lâminas de silício, com a própria técnica que foi implementada por Jack Kilby, atingem graus de miniaturização absurdos. Então, aqui, este pequeno circuito onde tem um diodo, um transistor e um resistor, aqui nesta outra oblea de silício já temos milhares, milhões, até bilhões desses circuitos aqui envolvidos. E com esses bilhões de circuitos envolvidos, nós fazemos os dispositivos eletrônicos atuais, as CPUs, as memórias de computador, etc, etc, etc. Então, o Jack Kilby é uma pessoa talvez pouco conhecida para o grande público, mas ele teve uma importância enorme, porque foi a partir dele que conseguimos fazer circuitos miniaturizados, circuitos integrados, feitos com silício. E Jack Kilby recebeu o Prêmio Nobel de Física no ano 2000. Tá? Mas o que seria um flip-flop JK? Seria idêntico a um flip-flop SR, todo igual que o flip-flop SR, só que temos um contato, uma conexão retroalimentada. Então essa conexão retroalimentada parte, olha aqui, a saída não que vai para a negação e vai também para a entrada do set. E a saída que vai para a negação e a outra conexão vai para retroalimentar o reset. Então, o que significa isso aí? Olha, normalmente o funcionamento do circuito, tá? Quando você, por exemplo, coloca aqui um 1, quando coloca um 1, aqui vamos ter um 1, e na saída não que vai ter um 0. Então aqui na conexão retroalimentada vamos ter também um 0. Então não vai afetar em nada. Num funcionamento normal, tipo latch SR, esta CR não vai ter nenhum efeito. Nesta CR também, não vai acionar nada, não vai mudar nada. Então, em teoria, isto funcionaria como um flip-flop SR normal. Mas tem um momento em que se afeta. Qual seria o momento? Aquele momento em que o set e o reset, os dois estão em nível 1. Quando os dois estão em nível 1, esta conexão aqui pode ser 0 e aí não passaria a informação para frente, ou pode ser 1 e aí que o dado de CR vai passar para frente. Então, somente nessa condição de termos o set e o reset em 1, que vamos, na verdade, estar dependendo da entrada CR para saber o que vai ir para frente. Bom, aqui vemos esses três momentos iniciais, onde o J e o K vão funcionar como se fosse set e reset, essas três primeiras linhas do quadro. Quando J e K estão em 0, a saída vai continuar estando como estava. Quando já o K está em 1, a saída não que fica em 1. Quando o J fica em 1, vai ser a saída que vai ficar em 1. E aqui temos o funcionamento que estava querendo passar agora para vocês, que é quando as duas entradas ficam em 1. Então, ficando em 1, como que funciona a coisa? Vai depender da entrada retroalimentada. Por exemplo, se aqui temos um 1, tá? Inicialmente, esse 1 inicialmente vai fazer que aqui tenhamos um 1 e aqui um 0, tá?
Então o que acontece? Olha, em cada momento que fazemos vai, a entrada complementar vai entrar na porta AND e vai fazer que a saída vire. Vamos ter uma virada da saída. Então, por causa disso, que temos um fenômeno chamado toggle, que significa toggle, que vai virar. Uma coisa que vai ir e voltar, ir e voltar. Vamos fazer um exemplo aqui de operação de um flip-flop de tipo D. Para depois fazer um exemplo de operação de um flip-flop de tipo JK. Olha, o flip-flop de tipo D é muito simples, tá? O que ele vai fazer? Cada vez que temos o flanco ascendente do clock, que seria este ponto, estes pontos aqui, que tem uns traçadinhos aqui, né? Cada vez que acontece o flanco ascendente, vamos olhar o que tem na porta, na entrada D. E esse é o mesmo valor que vai ficar na saída Q. Ou seja, a saída Q vai mudar para ficar igual ao D na hora que o clock fica no seu flanco ascendente. Então, por exemplo, o primeiro momento do clock seria este flanco ascendente, e aí, como a entrada D está em 1, a saída Q vai ficar em 1. E mesmo que a saída D mude para 0, a Q não vai mudar. Porque a mudança somente acontece nos flip-flops na hora do flanco ascendente. Agora temos outro flanco ascendente e vamos nesse momento olhar qual é o valor de D. Como neste caso o valor de D é 0, agora a saída vai ficar em 0. E somente vai mudar a saída na hora do seguinte flanco ascendente do clock. Então neste seguinte flanco ascendente do clock, o D está em 1 e vamos mudar a saída para que seja igual à entrada D. Ou seja, Q igual a 1. E vamos então esperar até o seguinte flanco ascendente. Neste momento do flanco ascendente, observamos o que tem no D e colocamos na saída. Essa seria a saída da Q, a saída Q, quando vamos alternando a entrada D. E temos a entrada dinâmica que vem aqui pela entrada de clock. Vamos ver a operação no caso de um flip-flop JK. Olha, temos duas condições que vai nos definir qual vai ser a saída Q. Então nós não vamos olhar somente na entrada D, mas vamos olhar em duas condições para poder definir o que vai sair. Então, por exemplo, aqui temos que no primeiro flanco ascendente do clock, o J e o K estão em 0. Então, isso que significa? Se o J e o K estão em 0, seria como seria um funcionamento set-reset com as duas entradas em 0, basicamente falando que não vamos ter mudança na saída, estamos numa situação de repouso. Então, o que tinha, vai continuar tendo. Ou seja, o J e o K, se o Q estava em 0, neste caso vemos um pequeno tracinho aqui que indica que estava nível baixo Q. Nesta entrada que temos J e K em 0, o Q continua em 0. Agora vamos analisar o que acontece no circuito quando temos o seguinte flanco ascendente. Neste caso, J e o K estão em 1. Nessa situação, que é a situação toggle, essa situação toggle vai fazer que o que estava mude. Então, nós tínhamos um 0 no Q. Então, esse 0 tem que mudar na hora do flanco ascendente do clock, como está acontecendo aqui. Mudou. O que era 0 vai virar 1, o que era 1 vira 0. Temos um funcionamento toggle. Vamos esperar o seguinte flanco ascendente para saber o que nós vamos fazer. J0, K1. Seria como se fosse set 0, preset 1. Basicamente, o que vai acontecer na saída aqui? Vai sair um 0. Que seria como se fôssemos presetarmos o circuito. Tá? Vamos ter um 0. E aí, vamos esperar o seguinte flanco ascendente. Aqui acontece o contrário. O J fica 1, o K 0. Significa como se fosse um set 1, reset 0. Então, o Q vai ficar em 1. Até o seguinte flanco ascendente. Temos J1, K
0, vai continuar a saída K, Q em 1. E neste caso, aí já temos os dois em 1. Tendo os dois em 1, o que acontece? Dá uma pensadinha um pouco. O que vocês acham? Exato. Vamos ter o funcionamento do JK com as duas entradas em 1, que significa um funcionamento toggle. E o que vai fazer o funcionamento toggle? Perfeito, vai mudar a saída para o contrário. Então, se estava a saída em 1, na hora do funcionamento toggle, a saída que estava em 1 vai virar 0. Até o seguinte momento que nós temos o seguinte flanco ascendente, neste caso K é 1, é como se tivéssemos um preset igual a 1, então vai sair a saída em Q em 0, continua em 0. Todo mundo mais ou menos entendeu? Ou seja, o flip-flop JK depende de duas entradas para saber o que vai acontecer na saída, enquanto o flip-flop D era mais simples, somente dependia de uma entrada. Tá? Logicamente que toda a operação do JK e do D vai acontecer na hora da subida do flanco ascendente, tipicamente, mas não sempre, tá? Não sempre. Porque vamos ver daqui a pouquinho um exemplo em que isso acontece de outro modo, distinto. Vamos ver o que acontece quando nós deixamos ligado permanentemente o J e o K em 1. E alimentamos esse flip-flop JK com uma onda de relógio, onda periódica, síncrona, de relógio aqui, pela entrada dinâmica. Bom, já sabemos que o funcionamento de flip-flop, quando estamos nos dois do flip-flop JK, quando temos as duas entradas em 1, é um funcionamento de tipo chamado em inglês toggle, que significa vai mudando. Então, na primeira entrada, na de clock, na fase ascendente do clock, o que era 0 vai virar 1. Na seguinte fase ascendente do clock, o que era 1 vira 0. A seguinte fase, o que era 0 vira 1. Então vamos estar o tempo todo funcionando nesse modo toggle. Em cada fase ascendente do impulso de clock vai mudar a saída. E o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é dividir a frequência de entrada do relógio por 2. Ou seja, em vez de ser uma frequência de 20 Hz, vamos supor, por segundo, 20 ciclos por segundo, vamos ter uma saída de 10 ciclos por segundo. Estamos dividindo a frequência. Se nós colocarmos agora uma entrada com uma bolinha na frente, uma entrada dinâmica com uma bolinha na frente, o que vocês acham que poderia significar? Bom, não é exatamente o que vocês pensaram. Vocês pensaram que ativa em nível 0. Na verdade é um pouquinho mais sutil. Significa que o latch, o flip-flop em geral, vai ser acionado pelo flanco descendente do clock. Então, o traçadinho não vai ficar no flanco ascendente, vai ficar no flanco descendente. Vamos esperar esse traçadinho para virar a saída aqui. Então, a saída que vai virar na hora do flanco descendente do clock, certo? Isso que significa uma bolinha aqui também na parte de fora da entrada dinâmica. Não é exatamente uma ativação a nível 0. Seria neste caso que a entrada dinâmica vai funcionar no flanco descendente do relógio. E agora eu queria que vocês façam o seguinte exercício para mim. A partir da saída deste primeiro flip-flop JK, a saída alimenta um segundo flip-flop, tá? Ou seja, o relógio já não vai ser a entrada do segundo flip-flop, a entrada do segundo flip-flop vai ser a saída do primeiro. Bom, eu quero que, uma vez que já sabemos a saída do primeiro flip-flop, que vai ser a QA, eu queria que vocês terminem de fazer o traçadinho da saída QB. Basicamente, esse é o objetivo da questão deste vídeo, tá certo? Bom, então isso já é suficiente para dar uma introdução aos latches e aos flip-flops. Lembra que nós fizemos uma evolução
a partir de um circuito retroalimentado com duas portas NOT, fomos acrescentando mais coisas para conseguir esses, digamos, diferentes circuitos. Tá certo? Então, isso que queria comentar para vocês nesta explicação. Até mais, até o próximo dia.